Bom dia. Hoje são 21 de março de 2014, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Este é o 12º vídeo, 12 vídeos acerca do assunto teologia. Há 2 semanas fiz 2 vídeos mostrando ali rapidamente, de forma bem sucinta, resumida, a visão de inferioridade da mulher na Bíblia. E 2 internautas, o Francisco Amigo e o Felipe Fella, me mandaram recadinhos via YouTube no mesmo tom, dizendo que em meus vídeos trato de teologia pura, e isso é uma verdade. E já que recebi esses 2 recadinhos dos internautas Francisco Amigo e Felipe Fella, resolvi então fazer aqui alguns vídeos explicando o que é teologia, e trouxe aqui como exemplo um dos maiores teólogos do planeta Terra, um dos maiores, entre tantos. Trouxe aqui o Bart Ehrman, e estou mostrando só o início do que está escrito no livro aqui, ó. Quem Jesus foi, quem Jesus não foi. Só o início, aqui no livro do Bart Ehrman. Bem, em vídeos passados, dei aqui alguns dados do Bart Ehrman. Ele é doutor em teologia, na sua especialidade Novo Testamento, fez PhD em teologia, mora nos Estados Unidos da América do Norte, em Chapel Hill, na Carolina do Norte. Ele hoje é professor de cristianismo, de Novo Testamento, na Universidade da Carolina do Norte. É também diretor do Departamento de Assuntos Religiosos daquela instituição de ensino. E ele tem mais de 20 livros publicados aí em vários países. Aqui no Brasil, os livros que foram traduzidos, os livros do Bart Ehrman, até agora foram 5. E eu tenho os 5 livros dele aqui em casa. Já os outros aí circulam mais nos Estados Unidos da América do Norte, porque são ali livros didáticos, com conhecimento profundo sobre teologia para cursos de mestrado e doutorado. Pois bem, aqui no livro do Bart Ehrman, como eu já expliquei, ele faz aqui uma abordagem de forma rápida, melhor dizendo, sobre o método histórico crítico, que é a teologia pura, e sobre a interpretação devocional ou confessional, que é aquela teologia ilusória, fantasiosa, propagada pelas igrejas cristãs, Aqui é a interpretação devocional, como já expliquei aqui em vários vídeos. Resolvi agora, para este vídeo, trazer aqui mais um trecho do que está no livro do Bart Ehrman. Aqui na página 33, aqui está, página 33. Ele escreve aqui no finalzinho, aqui na parte inferior, leia aí, porque leitores, vê se você consegue ler aí, porque leitores relaxados. Muito bem, vamos aqui transcrever para o quadro este pequeno trecho. Acompanhe aqui, porque leitores relaxados e até mesmo ávidos da Bíblia nunca identificam essas discrepâncias, algumas das quais parecem óbvias assim que apontadas. Na minha opinião, isso se deve ao modo como as pessoas leem esses livros. A maioria das pessoas lê a Bíblia aleatoriamente. Abrem-na, escolhem uma passagem, leem-na e tentam descobrir
seu significado. Há pouco ou nenhum esforço de fazer uma comparação detalhada com passagens semelhantes em outros livros. Muito bem, aqui está. Vamos analisar rapidamente o que está aqui. Diz o Bart Ehrman na página 33. Por que leitores relaxados e até mesmo ávidos da Bíblia nunca identificam essas discrepâncias, algumas das quais parecem óbvias assim que apontadas? Muito bem, o que o doutor aqui em teologia Bart Ehrman está dizendo é que, como ele é professor hoje lá na Universidade da Carolina do Norte, ele recebe vários alunos, né? Turmas ali, divididas entre 300 a 350 pessoas que buscam ali o curso de teologia, lá na Universidade da Carolina do Norte, onde ele é professor e diretor, né? Do Departamento de Estudos Religiosos. Então ele está perguntando aqui a si mesmo por que leitores relaxados e até mesmo ávidos da Bíblia não identificam na Bíblia discrepâncias, erros, contradições, etc. Eis aqui a pergunta dele. Por que pessoas cristãs, vamos aqui, cristãos, não identificam na Bíblia os erros, as contradições, as discrepâncias? Por quê? E aí ele responde, o Bart Ehrman: na minha opinião, ou seja, na opinião dele, na minha opinião, isso, ou seja, essa ignorância dos cristãos se deve ao modo como as pessoas leem esses livros. Ou seja, os cristãos não percebem os erros, as contradições, as divergências, as discrepâncias que estão na Bíblia cristã, porque leem, como diz aqui o Bart Ehrman, leem esses livros, ou seja, leem a Bíblia de um modo errôneo, de um modo equivocado. É por isso que os cristãos não veem na Bíblia o que os teólogos sérios, os estudiosos, os historiadores bíblicos, os arqueólogos bíblicos veem. É por isso, por causa aqui, uma das causas, né? O modo pelo qual eles leem a Bíblia. E continua aqui o Bart Ehrman. A maioria das pessoas, no caso aqui os cristãos, né, que acreditam na Bíblia, a maioria das pessoas lê a Bíblia aleatoriamente. Abrem a Bíblia, né? Escolhem uma passagem, leem essa passagem e tentam descobrir seu significado. Há pouco ou nenhum esforço de fazer uma comparação detalhada com passagens semelhantes em outros livros. Então, o Bart Ehrman está dizendo aqui que os cristãos leem a Bíblia de uma forma errônea, leem a Bíblia de forma aleatória. Pegam a Bíblia, escolhem ali um livro, pode ser Gênesis, Êxodo, né? Mateus, Lucas, Atos dos Apóstolos. Então, o cristão, ele lê ali, abre, escolhe um livro, escolhe uma passagenzinha e lê. E tenta ali, naquela passagem lida, descobrir o significado daquilo. Isso aí é uma leitura errônea da Bíblia. É uma leitura equivocada da Bíblia. É por isso que os cristãos não veem. Essa é uma das causas pelas quais o cristão não vê erros na Bíblia, não vê contradições na Bíblia, não vê discrepâncias na Bíblia. E a Bíblia está cheia de erros, de contradições, de discrepâncias que os teólogos sérios sabem muito bem, que os historiadores bíblicos conhecem muito bem, que os arqueólogos bíblicos sabem muito bem.
Então o cristão não vê. E isso aí, essa forma errônea de estudar a Bíblia de forma aleatória, isoladamente, pegando ali cada versículo isolado, sem comparar com outros versículos semelhantes em outros livros da Bíblia, é isso que leva o cristão a ter uma visão errônea, equivocada da Bíblia. Uma das causas, são várias causas que levam o cristão a não ver, a não perceber os erros da Bíblia, as divergências que estão na Bíblia, as contradições da Bíblia. Outra causa aqui muito forte é o fanatismo, porque o cristão, desde ali o momento em que nasce, ele recebe isso, a quase totalidade, né? Recebe doutrina cristã. O pai passa para o filho, a mãe passa para o filho. Essa doutrina cristã que eles já herdaram aí de seus pais e vão passando aí de geração a geração. Então, a criança logo em sua casa recebe a doutrina cristã. Ali está a Bíblia aberta, né? Porque nos lares cristãos, pode ver que os cristãos deixam a Bíblia aberta, como se a Bíblia protegesse alguma coisa. Pois bem, a Bíblia fica aberta e aquela criança vai recebendo ali doutrina cristã, vai respeitando a Bíblia como se fosse um livro, entre aspas, sagrado, porque não existem livros sagrados. Pois bem, então a criança bota isso na cabeça. Durante a sua infância, aí vem a adolescência, né? Até a fase adulta. Depois a criança entra numa igreja cristã e ali ela cristaliza a sua crença, aquilo que recebeu de seus pais em casa, não é assim? Vai fortalecer na igreja quando já é uma pessoa adulta. E aí ela sempre coloca na cabeça que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo e que não contém erro algum. Os líderes religiosos, sacerdotes católicos e com mais ênfase os protestantes, os líderes evangélicos e protestantes, colocam na cabeça do fiel que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo e que não contém erro algum, nem lenda alguma. Tudo isso é conversa fiada, que qualquer teólogo sério sabe muito bem. Mas só que é essa a educação religiosa que a pessoa recebe. E tirar isso da cabeça é complicado. É muito complicado. Então aqui é o que diz o Bart Ehrman, de uma forma bem fácil, né? Aqui ele traz uma das causas, né? O modo errôneo de se ler a Bíblia. O modo sério de se ler a Bíblia, ou qualquer outro livro, é com método histórico crítico. Lendo ali a Bíblia e analisando os fatos históricos do mundo da Bíblia. Os fatos históricos, as escavações arqueológicas, né? Provas ali, 200 anos de escavações arqueológicas na terra da Bíblia, e com a análise crítica. Só assim a pessoa descobre a verdade que está em qualquer livro, e no caso aqui, na Bíblia. A Bíblia, qualquer teólogo sério sabe disso. Bart Ehrman tem essa consciência. E ele mesmo caiu do cavalo, porque ele era cristão fervoroso, lia a Bíblia durante 24 horas por dia, chegou a estudar, a dominar a língua grega, apenas com o objetivo de estudar a Bíblia, ler ali o Novo Testamento da Bíblia, porque o Novo Testamento, a língua original é a grega, então ele fez grego apenas para ler o Novo Testamento em grego. Você vê aí que o amor dele era muito grande. Até que um dia ele foi fazer mestrado, doutorado, melhor dizendo, no Seminário Teológico de Princeton, e ali, no doutorado, ele descobriu que tudo aquilo que ele havia aprendido na igreja dele, na igreja cristã, lá nos Estados Unidos da América do Norte, tudo aquilo que ele havia aprendido na igreja era apenas coisas falsas, coisas não verdadeiras. E aí ele quebrou a cara, né? Muito bem. Então aqui ele traz como causa
do desconhecimento da Bíblia por parte dos próprios cristãos. Lamentavelmente, nós temos aí, né, a igreja cristã, o cristianismo, com mais de 1 bilhão, né, mais de 1 bilhão de fiéis no cristianismo, né? Pois bem, esse universo aí de cristãos, aqueles fiéis que vão à igreja com a Bíblia debaixo do braço, esse universo aí nada sabe sobre o próprio livro que eles conduzem em direção à igreja. Nada sabem. Você pode até fazer um teste. Se você tiver aí algum vizinho seu que seja cristão, católico, evangélico, protestante, pergunte a ele sobre a Bíblia, a história da Bíblia, como os livros foram escritos, quais foram os autores dos livros bíblicos. Pergunte. Ele não vai conseguir responder para você, porque ele não sabe. O que ele aprendeu na igreja e aprende na igreja é uma coisa fantasiosa, ilusória. É a interpretação devocional, aquilo que o líder religioso propaga, porque é aquilo que é conveniente para a igreja. Então, é difícil, muito difícil pegar um fiel, cristão aqui no caso, que tem a Bíblia em casa, é muito difícil esse cristão conhecer o próprio livro, a Bíblia. Não conhece. É muito difícil, não conhece. Ele desvirtua aquilo que está na Bíblia. Ele deturpa aquilo que está na Bíblia por causa de um ensinamento errôneo que ele teve em sua casa e na própria igreja. Faça o teste. Questione qualquer cristão aí de sua residência aí, ou vizinho seu, seja ele católico, evangélico ou protestante. Às vezes o cristão que vai à igreja nem conhece sequer nem o nome do primeiro livro da Bíblia. Pergunte a ele qual é o primeiro livro da Bíblia. Não sabe. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Não sabe. É ignorância total. E está no mundo da igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos. E não sabe. Isso prova o quê? Que ele não tem conhecimento algum sobre a Bíblia. Porque para se ter conhecimento sobre a Bíblia ou qualquer outro livro, é necessário que a pessoa estude. Estude muito, profundamente, comparando coisa a coisa. E com provas históricas, com provas arqueológicas, e aí colocando a análise crítica. Portanto, aqui o Bart Ehrman, nessa passagem aqui do livro, na página 33, né, ele diz aqui, né, um dos motivos pelos quais leitores relaxados que ele quer dizer aqui, são aqueles que quase não leem a Bíblia. Leitores relaxados. E também aqui ele diz, e até mesmo ávidos, são aqueles leitores que leem a Bíblia durante aí quase o dia todo, lendo direto a Bíblia, como ele fazia. Então ele diz aqui que leitores relaxados, que quase não leem, e leitores ávidos, que leem muito a Bíblia, não conseguem perceber os erros que estão na Bíblia, as contradições que estão na Bíblia, as divergências que estão na Bíblia, as discrepâncias que estão na Bíblia. Eles não conseguem perceber. Por quê? Aí diz o Bart Ehrman, uma das causas, o modo errôneo como esses cristãos leem a Bíblia. É o modo errôneo, porque eles leem versículos separados e de forma isolada. Porque isso eles aprenderam com os líderes religiosos nas igrejas, em que ali escolhe-se apenas uma passagenzinha e nada mais. Ninguém fala sobre aquilo. Compara aquela passagenzinha com outras passagens que estão em outros livros da Bíblia e que são contraditórias, derrubando aquilo que é afirmado em outro livro. Porque a Bíblia é assim, é um livro religioso, cheio de lendas, mitos, alegorias, discrepâncias, divergências, etc. A Bíblia é um livro profundamente religioso. É por isso que é cheio de fantasias. Se fôssemos retirar da Bíblia as lendas, os mitos, as discrepâncias, as contradições, as alegorias, ou seja, se fôssemos retirar da Bíblia as fantasias que estão lá, sobrariam somente as duas capas. Isso é a pura verdade, conhecimento em teologia puro, né? Teólogos sérios
que estudam a Bíblia com um método histórico crítico. É a teologia pura. Então aqui o Bart Ehrman, mais uma vez aqui, ele que é professor de teologia lá na Universidade da Carolina do Norte, que convive com esses alunos aí, turmas de aluno a cada semestre, 300 a 350 pessoas estudando teologia. E ele percebe que os leitores, os cristãos que ali chegam e outros religiosos, nada sabem sobre a Bíblia. Apesar de ali conviverem com o cristianismo desde o berço, ali em que os pais passam a doutrina cristã para os filhos, e os filhos vão para a igreja e depois entram aí numa faculdade de teologia. E ali o Bart Ehrman descobre que esses leitores da Bíblia, relaxados ou ávidos, nada conhecem sobre a Bíblia, por causa de muitos fatores. Um deles aqui que ele diz no livro, nesta passagem aqui, é o modo errôneo de ler a Bíblia, de forma aleatória. E outras causas, né, como eu disse aqui, outros exemplos é de que o cristão coloca na cabeça que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que não contém erro algum. Essa aí é outra causa, né? E essa aí é propagada pelos líderes religiosos, sacerdotes católicos e pastores evangélicos e protestantes. Eles dizem isso aos fiéis. Aí os fiéis botam isso na cabeça, e para uma pessoa tirar isso é difícil, a não ser que a iniciativa seja do próprio fiel. Se ele for estudar a fundo teologia, ele vai deixar essa crença de lado, que Espírito Santo não existe coisa alguma e que não inspirou a Bíblia. Tanto é verdade que a Bíblia está repleta de erros, lendas, contradições, etc. Portanto, aí, mais um vídeo explicando aqui de forma fácil o que está escrito aqui em um dos livros do Bart Ehrman, né? Quem Jesus foi, quem Jesus não foi. Portanto, aí, mais uma verdade sobre a Bíblia. Muito obrigado.